Fala galera, sextou de novo com S de simulado. Você já sabe desse nosso encontro aqui todas as sextas-feiras, né? Grande parte das sextas-feiras aí a gente tem aqui um encontro nos pedagógicos com um simulado de uma banca aí da sua região, pode ser uma banca aí do seu estado, do seu município. E o nosso objetivo é trazer para você, né, uma grande variedade aí de bancas que cobram assuntos aí na área de conhecimentos pedagógicos, tá certo? Então a gente aqui vai trabalhar mais uma banca hoje. Se você ainda não foi contemplado com a banca que vai preparar o seu concurso, escreve pra gente, manda aqui no chat, manda mensagem aí nas nossas redes sociais, porque a gente vai atender o seu pedido, porque a gente já tem aí uma infinidade, muitas bancas mesmo, que a gente já fez aqui simulados, e a gente quer atender a todo mundo, tá certo? Então hoje a gente vai fazer mais um simulado. Eu sou o professor Guilherme Augusto e você que está aqui hoje, sexta-feira, comigo, eu tenho certeza que você está investindo na sua preparação. Com certeza muitos amigos aí seus estão aí se divertindo, estão relaxando e você está nesta sexta-feira à noite, véspera aí, né, do fim de semana, investindo na sua preparação. Porque muito em breve você vai alcançar o seu objetivo e certamente esse objetivo será a sua aprovação. E aí sim, aí você vai poder desfrutar, você vai poder se divertir, você vai poder ficar tranquilo, porque todo o esforço terá valido a pena, não é verdade? Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de mais uma banca lá da região Nordeste, uma banca aí acostumada a fazer concurso na área de educação. E a gente vai trazer não só questões relacionadas a essa banca, mas também vamos conversar um pouco sobre as características, que já é o que a gente faz costumeiramente aqui nas sextas-feiras de simulado. Você que não vai fazer prova dessa banca específica, aproveita. Já recebi muitos directs aí do pessoal falando, olha, professor, minha banca ainda não está definida, mas eu não perco um simulado, porque aí eu vou criando, né, um repertório aí de conhecimento em várias bancas, e aí eu posso compreender como que o assunto é cobrado de diferentes formas. Assim, você vai ficar cada vez mais preparado, tá certo? Então, Joscleide, coloca na tela para a galera ver aí, ó, simulado da banca IVIM, tá certo? IVIM, eu sou o professor Guilherme Augusto, e se você digitar isso aí tudo em minúsculo, sem esse ponto, você vai me encontrar lá no Instagram, para a gente trocar ideia, tirar dúvidas, tá certo? Volta aqui comigo então, Joscleide. Banca Instituto Vicente Nelson, é a banca IVIM, tá certo? É uma banca sediada lá no estado do Piauí, habituada em fazer provas, né, certames ali na região Nordeste, na região Norte também, estados ali do Piauí, Maranhão, Ceará, no Pará, Tocantins também já vi provas aí da banca IVIM, tá certo? É uma banca, pessoal, que possui características assim de questões de múltipla escolha, né? A maioria das suas questões aí das suas provas são de múltipla escolha, com 4 ou 5 alternativas, geralmente. E já aqui uma primeira característica da banca, tá? Ela costuma gostar bastante dessas questões que envolvem ali o exceto, o incorreto, a alternativa que não se enquadra. Então, muito cuidado, porque eu conheço muita gente que já perdeu questões achando ali, né, que estava buscando a alternativa correta e aí logo na primeira, por exemplo, já acha o gabarito e já perde atenção nas outras alternativas. Quando a questão cobra ali o exceto, o incorreto, a alternativa que não se enquadra, marque lá, sinalize bem para que você não perca aí a questão por falta de atenção. A banca IVIM gosta muito desse tipo de questão, você vai ver vários aqui durante o nosso simulado, tá certo? E com relação aos conteúdos, né, pessoal? A gente sabe que todas as provas relacionadas à educação vai cair a parte de legislação. Você está habituado a estudar aqui com a gente dos pedagógicos, sabe muito bem, né? Tem estudado aí sobre a Constituição, sobre a LDB, sobre as diretrizes curriculares nacionais, sobre a Base Nacional Comum Curricular. Às vezes no seu estado cai PCNs, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então são algumas legislações, né? Alguns documentos normativos que são cobrados nas provas. E aí, pessoal, todas as provas vão cobrar.
mas algumas bancas gostam mais de um ou outro documento, tá certo? Então tem banca que gosta mais da Constituição, outras cobram mais a LDB, outras gostam mais das DCNs, ali a BNCC, tá certo? O que a gente percebe, você vai ver aí nas questões. A banca EVIN, além de cobrar a LDB, né, que é sem dúvida a legislação mais cobrada aí nas provas da nossa área, ela gosta também de questões que versam sobre os artigos da Constituição Federal, tá certo, pessoal? Então, muito cuidado com aqueles artigos lá da Constituição que falam sobre a educação, porque a gente vai ver questões sobre isso aqui. E aí a gente tem questões clássicas, né, de um conteúdo clássico que são as tendências da educação, tá certo? As tendências pedagógicas. A gente tem também na banca EVIN bases psicológicas, e aí novamente a gente reforça a importância de conhecer principalmente Piaget e Vygotsky, porque são sem dúvida os dois autores das bases psicológicas mais cobradas, e aqui na banca EVIN não é diferente. E o que mais, pessoal? Elementos ali do processo de ensino-aprendizagem, avaliação, planejamento, principalmente a banca EVIN gosta de cobrar. E aí uma dica e uma característica importante também dessa banca. Você que está fazendo prova aí para a área de pedagogia mesmo, né? Aqueles conteúdos mais específicos para a parte de alfabetização, a banca EVIN gosta muito ali de Emília Ferreiro e Paulo Freire, os seus métodos de alfabetização. Então estude esses dois autores, aproveite aqui na nossa série Grandes Nomes, que nós temos contemplado tanto Paulo Freire como Emília Ferreiro, para que você aprenda aí, né, os métodos de alfabetização desses autores, porque eles também são muito cobrados ali na banca EVIN. Feito essas explanações iniciais, nós vamos percorrer essa sexta-feira maravilhosa. Eu, você e todas essas pessoas que estão aqui no chat, vai colocando aí o seu estado, tá certo? Mas nós temos 14 questões para poder gabaritar aí. E o simulado é bom por isso, né? A gente tem um pouquinho de cada conteúdo aí. Então, vamos seguir firme. Nosso objetivo é chegar no final do hoje 14/14, ou seja, acertando todas as questões. Isso significa que você vai estar bem preparado. Se errar alguma, preste atenção nas explicações, porque aqui é hora de aprender. Coloca na tela, Joscleide, e vamos embora então para a primeira questão da banca EVIN do Instituto Vicente Nelson. Olha aí, ó. Vai falar assim: a Constituição Federal, olha aí como ele gosta de trazer os artigos lá, né, da Constituição. Já vou até colocar aqui, ó. Você que está começando agora não sabe, você vai estudar a Constituição toda para aprender sobre educação? Não, né? A gente tem principalmente ali os artigos 205 a 214. Esses sim falam sobre a educação e você precisa saber deles, tá certo? E ele fala aqui, ó, a Constituição traz em seu artigo 210 o seguinte texto: serão fixados os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Sobre este tema, é correto afirmar. Pessoal, vem aqui na tela rapidinho. Artigo 210. Ele vai falar ali sobre conteúdos, né, do ensino fundamental, da Base Nacional Comum, que são conteúdos que precisam ser abordados em todo o território nacional, tá certo? E aí ele faz alguns explanamentos com relação a alguns temas específicos. Por exemplo, ensino religioso, que costumeiramente cai em prova. Então vamos esclarecer isso aqui através dos itens e vamos procurar o nosso gabarito. Coloca aí então. Letra A. A disciplina de ensino religioso é de matrícula obrigatória. E aí, meu povo? Artigo 210, lá no parágrafo 1º, você vai entender que a matrícula não é obrigatória, pessoal. A matrícula ela é facultativa. Então eu gosto de dizer assim, ó, vem aqui. Se fizerem a pergunta, ensino religioso é obrigatório no ensino fundamental? Sempre tenha na mente assim, ó, depende. Do que você está falando de obrigatoriedade? Da matrícula ou da oferta? Para o aluno ou para a escola? Para a escola, a oferta é sim obrigatória. Agora, para o aluno, a matrícula
é facultativa. Então, não se esqueça disso, tá bom? Coloca na tela, então. Olha aí, nosso item A já não vai ser a alternativa correta, porque ensino religioso é de matrícula facultativa e não obrigatória. Os alunos indígenas estudarão apenas a sua língua materna? Não, lá vai estar dizendo que tem que estudar a língua, ó, a língua portuguesa, né? A língua portuguesa, tá certo? E a língua materna, assegurando assim, isso que ele fala aqui, ó, o respeito aos valores culturais, né? De cada povo, tá certo? Então, os alunos indígenas, eles estudarão não apenas a língua materna, mas a língua materna e também a língua portuguesa. Não vai ser a letra B. Os alunos indígenas estudarão apenas a língua portuguesa, por essa ser a língua oficial do país? Não. Aqui, ó, a gente acabou de falar. É a língua portuguesa e a língua materna. Então, eu vou colocar assim, ó, língua portuguesa mais língua materna, tá certo? Então, você não vai errar mais isso. A disciplina de ensino religioso deve ser ministrada sempre em turno oposto ao turno normal do aluno, destacando assim o seu caráter facultativo. É facultativo? É sim, mas tem de ser ministrada não no turno oposto, mas no turno, ó, turno regular, tá certo? Então, também não vai ser a letra D. E aí, a gente sobra, né? O nosso gabarito vai ser a letra E, quando diz assim, ó, os alunos indígenas estudarão a língua portuguesa, bem como a sua língua materna e seus próprios processos de aprendizagem. Tá aqui o gabarito. Vou colocar grandão para você aqui no cantinho, ó. Letra E é o gabarito da nossa primeira questão. Vem na tela comigo, artigo 210. Artigo importante para você estudar lá da Constituição. Primeira questãozinha para a gente aquecer, foi difícil? Acertou? Coloca aí no chat para mim. Então, temos uma longa jornada hoje. 14 questões para a gente poder gabaritar. Vamos para a segunda? Coloca na tela, então. Já vai entrar aí, ó, a questão de número 2. Segundo a Constituição Federal, exatamente no artigo 208, o Estado relacionado à educação deve garantir, exceto, olha aqui, ó. Então, lá, pessoal, ele vai dizer, no artigo 208, ó, vou colocar aqui, ó, artigo 208, lá tem assim, ó, 7 incisos, tá certo? Que mostra o que o Estado deve garantir quando a gente fala em educação, tá certo? Aí ele quer saber aqui, exceto, então vamos ver devagarzinho cada um deles. A educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso à idade própria? Sim, né, pessoal? Isso aqui é o inciso 1, tá certíssimo. O Estado deve garantir, sim, uma educação obrigatória e gratuita, e aqui, ó, dos 4 aos 17 anos, da pré-escola até o final do ensino médio, tá certo? Letra B, deve garantir progressiva universalização do ensino médio e gratuito. Isso daqui, pessoal, tá lá, ó, no segundo inciso e tá certinho, é isso mesmo. A ideia é universalizar progressivamente o ensino médio gratuito, porque a gente sabe, né, que muitas pessoas abandonavam e paravam, ou não tinham acesso ao ensino médio, ficando ali restritos a um ensino fundamental. Então, está lá previsto na Constituição essa universalização do ensino médio gratuito. Letra C, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E inciso 5º, também está certíssimo a letra C, tá certo? O Estado deve garantir, sim, este acesso, né, a esses níveis aí de ensino, de pesquisa, de criação artística. Letra D, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 7 anos de idade. Aqui vai estar o nosso erro, pessoal. Por quê? Creche e pré-escola não é de 0 a 7 anos, né, meu povo? É de 0 o quê, ó? A 5 anos de idade. Você sabe que a creche, eu vou colocar aqui, ó, 0 a 3, e a pré-escola,
4 e 5 anos. Por isso, o gabarito da nossa questão, ó, vai ser a letra D. Vamos ver a letra E? Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições dos educandos. Tá certíssimo. Esse aqui é o inciso 6º. Maravilha! Assim, gabarito da nossa questão, você já sabe, letra D. Vem comigo na tela. Pessoal, muito cuidado com essas questões das idades, tá certo? Por quê? Porque a gente veio, ao longo dos últimos anos, adaptando isso daí. Foram feitas atualizações na Constituição, nos documentos legislativos. A gente tinha outras formas de organizar a educação. Por exemplo, o ensino fundamental ele era de 8 anos. A obrigatoriedade, hoje são 9. A obrigatoriedade de inclusão, né, na escola era uma idade, agora é outra, tá certo? Então, todas essas questões você precisa se atualizar, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Essa obrigatoriedade, onde que é obrigatório, onde que é facultativo, qual é a idade da pré-escola, da creche, do ensino fundamental, do ensino médio, para que você não perca questões por um conteúdo assim tranquilo, tá certo? É só você entender todo o processo educacional e principalmente buscar os documentos atualizados. Se você pegar uma Constituição Federal antiga, uma LDB antiga, você pode perder questões aí pela desatualização. Então, fica aqui com os pedagógicos, porque aqui você tem os conteúdos atualizados. Maravilha? Já acertou 2 questões? Vamos para 3 então. Coloca na tela aí, Josicleide, enquanto eu bebo uma aguinha, já vai lendo a questão 3, que também vai falar aí de princípios da educação. Pessoal, princípios da educação, e isso está lá também na Constituição, e é um artigo muito recorrente, ó. Artigo 206, ele vai trazer lá uma série de princípios, né? Tem do 1 até o 9. São vários princípios, fala de gestão democrática, da valorização do professor, do piso salarial. Esses princípios do artigo 206 você precisa saber, tá bom? Sobre os princípios segundo os quais a educação tomará como base, é incorreto afirmar. Olha aí, de novo aparecendo o incorreto. Garantia de padrão de qualidade. Qualidade tem que ser um princípio da educação? Sem dúvida, né? Aqui a gente não tem erro não, tá bom? Valorização dos profissionais do ensino, garantidos na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por indicação judiciária. Vem comigo na tela. Essa daqui você não pode errar. Como é o ingresso na carreira aí de professor no ensino público, pessoal? É para isso que você está estudando. Não é através de indicação, né? Mas é através do concurso público, não é verdade? Então aqui vai estar o nosso erro, porque não é um princípio da educação lá previsto no artigo 206. Coloca na tela aí, então. Olha aqui, pessoal. O ingresso aqui, ó, não é por indicação judiciária, mas é pelo quê, pessoal? Ó, concurso público, tá certo? Concurso público de provas e títulos aí para você ingressar na rede pública de ensino, tá certo? Então aqui vai estar o nosso gabarito, né? Letra B é o item errado. Vamos ver as outras? Gratuidade do ensino público. Gratuidade é sim um princípio, sem dúvida. Ó, a letra D ficou aqui, ó. Gestão democrática no ensino público também é um princípio, né? E por fim, liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Também é um princípio, é o segundo que está lá, né? Então também está correto. Letra B, então, é o nosso gabarito B de beleza. Vamos direto para 4? Direto para 4, olha aí, ó. Agora a gente vai mudar de documento legislativo. Agora nós vamos então para a nossa querida, amada Lei de Diretrizes e Bases para a Educação. Então vamos lá. O ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior do ensino fundamental, que é o de propiciar a todos formação básica para a cidadania, a partir da criação na escola de condições de aprendizagem para, exceto, olha aí como essa banca aí gosta de trazer os itens errados, incorretos ou exceto, tá certo?
Então, pessoal, vem aqui na tela. Você vai perceber, eu acho que eu não comentei isso lá no início, que a banca Evin gosta da LDB, como todas as bancas, né? Mas ela traz uma característica que ela gosta bastante daqueles artigos que falam sobre as incumbências ali, né? Incumbências da União, dos estados, dos municípios, das instituições de ensino, dos professores, dos docentes, tá certo? Então essas incumbências também é importante você saber. Por quê? Como é que o examinador vai cobrar isso? Ele geralmente vai trazer um item errado, uma incumbência, se ele está perguntando incumbência dos docentes. Aí ele traz lá no meio, por exemplo, uma coisa que é de incumbência das instituições de ensino. Aí ele causa essa confusão para você. Ah, uma incumbência que ele coloca como sendo da União, na verdade é dos estados. Então é importante você saber ali aquele rol de incumbências ali de todos os entes federativos e também das instituições de ensino e dos docentes, tá bom? Então vamos lá de novo para a questão número 4, vamos junto comigo aí, olha lá. Ele quer saber então, ó, a partir da criação na escola de condições de aprendizagem. Então a gente precisa criar condições de aprendizagem para o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Pessoal, a gente está falando, ó, até esqueci de colocar aqui, ó, a gente está falando do artigo 32, artigo bem cobrado lá, né? É um artigo até tranquilo, tá certo? Porque traz lá, ó, 4 objetivos e os 4 estão aqui nessa questão, ou seja, um deles só vai estar incorreto, tá certo? Que são ali como metas, objetivos para o ensino fundamental. Então você acha que no ensino fundamental a criança tem que desenvolver lá a capacidade, o aluno, né, de aprender e ter o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo? Sem dúvida, certíssimo, isso aqui é lá o primeiro, o inciso 1, né? O primeiro objetivo lá do artigo 32, tá bom? Letra B de bola, olha lá. A compreensão do ambiente natural e social, e aqui a gente está falando mais ou menos de ciências naturais e ciências humanas, sociais, no sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, sem dúvida, é o segundo inciso, né? Também está correto. Está aqui, ó, trazendo a literalidade do que está lá na LDB. Vamos ver aqui, ó, letra C. A aprovação de todos os alunos pertencentes a essa modalidade de ensino, principalmente devido à inteligência dos mesmos. Pessoal, vem aqui na tela. A gente tem que aprovar todos os alunos pertencentes a essa modalidade de ensino. Primeiro que ele está falando do ensino fundamental. O ensino fundamental nem é modalidade de ensino. Ensino fundamental é etapa, né? E você está tranquilo com relação a isso. As modalidades são outras, né? Então, pessoal, ele está tentando te confundir aí. A gente precisa aprovar todo mundo no ensino fundamental porque todos são inteligentes, ele diz, né? Sim, todos são inteligentes, mas a gente tem ali a possibilidade no ensino fundamental da reprovação, tá certo? Então não podemos ali pensar na aprovação direta de todos os alunos do ensino fundamental. Então não é um objetivo, não é uma meta, não é um princípio lá que regulamenta o ensino fundamental. Tudo bem? Então coloca na tela, o nosso gabarito então vai ser a letra C. E ele vai contemplar aqui os outros incisos, né? Olha aqui, ó, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e também a formação de atitudes e valores. Tudo isso pensando aqui, ó, na perspectiva de uma formação o quê? Integral. Tá sim, é isso mesmo, é o inciso 3 lá no nosso artigo 32, tá certo? E o fortalecimento dos vínculos de família e dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida, a prática social, inciso 4, também está certíssimo. Gabarito da nossa questão, então, vai ser a letra C, tá certo? Letra C de casa é o gabarito aí da nossa questão, bem pintado aí no cantinho para vocês. Pessoal, questãozinha da LDB, questãozinha do artigo 32, muito cobrado em prova. Tem que saber esses 4 objetivos aí do ensino fundamental. Tranquilo? Certo? Vamos então para a questão de número 5. Tá acertando tudo aqui comigo? Vai colocando aí no chat. Então olha lá, ó, questão de número 5 pra gente. Olha aí, vem falando assim, ó. Os professores
são a ferramenta mestra da educação. São um dos responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem dentro da escola. Por que um dos responsáveis? Porque o aluno também faz parte desse processo, né? São os professores, os debatedores que, juntamente com os alunos, fazem esse processo de construção coletiva de conhecimento. Maravilha! Aí ele vai falar, ó, são responsabilidades, deve estar faltando aqui, dos professores, segundo a LDB 939496. Exceto, então ele está querendo, pessoal, aqui, ó, falar para a gente das incumbências dos professores, dos docentes. E aí você sabe que ele está falando, então, ó, do artigo 13, não é verdade? Que traz lá a incumbência dos docentes. Então, vamos devagarzinho, ó. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Tá certo, né? Ora, os professores têm de zelar pela aprendizagem dos alunos. E isso vem lá, ó, no terceiro inciso do artigo 13. Tá certíssimo. Elaborar o plano de ação comunitário, bem como estruturar a formação de identidades civis organizadas na comunidade em que a escola está inserida. Pessoal, vem comigo na tela. Será que é de responsabilidade do professor elaborar um plano de ação comunitária, a formação de entidades civis de organização? Pessoal, não vamos a gente extrapolar aí as incumbências dos professores, tá certo? O professor já tem muita demanda, né? Então não é demanda do professor, não é incumbência do professor fazer organizações civis, organizações ali da comunidade, tá certo? Então, não é uma incumbência dos professores, não está previsto na LDB, lá no artigo 13, que fala das incumbências dos docentes. Por isso, se ele está procurando o exceto, o gabarito vai ser essa letra B. Coloque então na tela, ó, letra B não é. O que o professor tem de elaborar, de cumprir, na verdade, é o seu plano de trabalho, né, pessoal? E não um plano de ação comunitária. Vou colocar aqui, ó, plano de trabalho docente, né? E lá nesse plano de trabalho vai estar, segundo a proposta pedagógica da instituição de ensino, tá certo? Elaborar, aqui, ó, falando exatamente, elaborar e cumprir o plano de trabalho, exatamente o que eu acabei de comentar, tá certo? Isso daqui, ó, é o segundo inciso lá do artigo 13. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade. Ah, veja só, colaborar com essa articulação escola e comunidade, beleza. Agora elaborar um plano para estruturar essas organizações, não, tá certo? Então, aqui a letra D está certíssima. E por fim, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. E aqui a gente está falando da nossa formação continuada. Não é verdade? Então, gabarito da nossa questão, você acertou aí as incumbências dos docentes. Letra B de bola não está certo. Vamos direto para a questão 6? Vamos junto comigo, questão de número 6, está aí na tela, olha lá. Um ponto de destaque na LDB é referente à responsabilidade da União, dos estados e municípios. Especificamente, ele quer aqui, ó, dos municípios. Por isso, ele está falando do artigo 11, tá certo? Artigo 11, que fala das incumbências dos municípios. A eles se incumbir-se-ão, ave portugógicos. exceto D, mais um exceto aí, tá certo? Pessoal, incumbências, ó, vou colocar aqui para você, ó, incumbências. Artigo 9, 10, 11, 12, 13, tá certo? 9 até o 13. 9 da União, 10 dos estados, 11 dos municípios, 12 das instituições de ensino e 13 dos docentes. Tem que saber esses artigos aí. Tudo bem? Vamos lá, então. Ele quer saber especificamente dos municípios, mas ele quer aqui não é incumbência. Maravilha? É incumbência dos municípios organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino? Sim, né? Integrando as políticas e planos educacionais da União dos Estados? Sim, tem que haver essa integração das políticas entre os municípios, entre os estados e a União. Tá certíssimo, é incumbência dos municípios, sim.
baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Ora, aquilo que não está previsto lá nas normas da União dos Estados, os municípios vão vir complementando essas normas. Então, é incumbência também dos municípios essas normas complementares. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino? Sim, né? Uma instituição de ensino municipal, então é o município que vai autorizar, credenciar e supervisionar. Organizar, estruturar e fiscalizar o Conselho Nacional de Educação, bem como suas responsabilidades, direitos e deveres. Pessoal, Conselho Nacional de Educação, uma entidade vinculada ao MEC, que é responsável ali na CNE por fazer as nossas diretrizes curriculares nacionais. Será que é incumbência dos municípios fazer ali a organização, a estruturação e a fiscalização do CNE? Não, né, pessoal? Deu uma viajada boa aí, né? Então, muito tranquilo, este aqui vai ser o nosso gabarito. Coloca na tela, letra D, não é incumbência dos municípios, isso aí, tá certo? E oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Permitida a atuação também em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos adequados mediante a lei. Tá certíssimo. Isso daí tá lá previsto também no artigo 11. Então, gabarito da nossa questão, grandão aqui para você, ó, letra D de demais, tá certo? Vamos direto para a questão de número 7. Olha aí, vem comigo aqui na tela. Então, pessoal, falamos aí sobre legislação. Banca e Vim, Constituição e LDB. Pega lá os artigos 205 a 214 da Constituição e da LDB, tem que estudar ela inteira, né? Mas é claro que a gente direciona para você alguns artigos que são mais cobrados. Banca e Vim cobra vários artigos, mas ela gosta bastante das incumbências, como nós vimos aqui questões sobre isso. Agora vamos falar sobre tendências pedagógicas. E pessoal, por mais que você tenha um pouquinho de medo de tendências, de história da educação, aproveite as nossas aulas aqui nos pedagógicos. Olha, recentemente teve aí 2 episódios, né? Falando sobre as tendências pedagógicas segundo a classificação de Libânio e de Saviani, com o professor Dr. Rodrigo Rodrigues, que é um fera na história da educação e no estudo das tendências, né? Então, aproveite esses encontros, né? Para que você tire aí esse medo das tendências, para que você saiba as classificações e as principais características de cada uma delas. Se preparando aqui com a gente, eu tenho certeza que você, quando chegar ali na hora de resolver uma questão sobre tendência, você vai tirar de letra, tá certo? Mas eu concordo, são questões que envolvem um pouquinho mais de compreensão, de articulação do momento histórico, né? Para compreender sobre o que a tendência está falando, tá certo? Então, aproveite aí as nossas aulas, aproveite as aulas sobre tendências que a gente traz aqui de forma gratuita e também aí nos nossos produtos, porque certamente vão te ajudar muito, tá bom? Coloca na tela então questão de número 7, vamos lá junto comigo. Tomando por base as considerações de Libânio no livro Democratização da Escola Pública, assinale as alternativas abaixo com V para verdadeiro, F para falso, acerca das tendências pedagógicas, aqui ó, segundo Libânio, que se vinculam respectivamente à pedagogia liberal e à progressista. Por quê? Porque Libânio divide, né? Divide aí em liberal e divide aí em progressista, tá certo? Então, pessoal, ele quer basicamente esta divisão. Ora, você já sabe essa divisão. Pega aqui, ó, liberal são 4, progressistas são 3. E aí você sabe, ó, as 4 liberais, quais são? Tradicional, tecnicista e as 2 renovadas, né? TT2Rs. E aqui, ó, as progressistas são 3. A libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos, tá certo? LLC. Então, pessoal, além de saber, lógico, cada uma delas, muitas questões querem saber só em que elas se enquadram, né? Então, é bem tranquilo isso, você sabe que a pedagogia liberal
quer a manutenção do status quo, né? Enquanto que a pedagogia progressista, ela quer uma transformação social. Qual que é a alternativa, então, que traz isso pra gente, pessoal, essa divisão? Vamos ver? Dividido aqui, ó, tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista, beleza. E libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, tá? Certíssimo aqui, ó. Vamos ver a outra, libertadora, libertária. Não, e crítico social dos conteúdos são as liberais. Tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista, ele inverteu, não é. Vamos ver, tradicional, escola novista e construtivista histórico-social, também não é. E tradicionalista e tecnicista, moderna e contemporânea, segundo Libânio, não são essas nomenclaturas. Desta forma, ficamos somente com o primeiro item verdadeiro, assim o nosso gabarito, muito tranquilamente, é a letra A, de amor por essa sexta-feira de simulado, não é verdade? 7 questões, chegamos aí na metade do nosso simulado. Me diga aí, já foi 7 de 7? Você está indo bem? Você está caminhando bacana? Temos mais questões sobre tendências, sobre bases psicológicas, sobre processo de ensino-aprendizagem e também tem umas questõezinhas sobre alfabetização. Então, vamos junto que temos mais 7 questões para a gente terminar essa semana bacana com esse simulado. Tranquilamente, sabendo que você está se preparando, você está subindo a montanha, lá em cima, a vista é maravilhosa, o objetivo vai ser alcançado. Então coloca aí, pessoal, na tela a questão de número 8. Vamos junto comigo, vamos lá. Segundo Frigoto, a pedagogia, né, no livro A Pedagogia da Exclusão, as propostas educacionais atuais enfatizam quase que exclusivamente o ensino por competência, concepção vinculada à ótica produtivista, ou seja, precisa desenvolver competências nos alunos para que eles sejam alunos lá para o mercado de trabalho, para atender aí uma perspectiva produtivista, tá certo? Cujo papel é desenvolver habilidades de conhecimento, de valores e atitudes e de gestão de qualidade definidas pela necessidade de quem? Do mercado, do capital, tá certo? De acordo com o ponto de vista do autor, é correto afirmar, ficou aqui, né, que a política neoliberal na educação. Pessoal, vem comigo aqui. Entenda bem, a gente tem ali uma perspectiva liberal e uma perspectiva progressivista ou progressista, tá certo? A gente sabe que as tendências liberais, elas são orientadas pelo liberalismo econômico, pela ideia de manutenção da forma como a sociedade está organizada, muito ali influenciada pela perspectiva do capitalismo, onde eu preciso ter uma divisão de classe, ou seja, pessoas que serão exploradoras e pessoas que serão exploradas. Assim, o mercado de trabalho precisa ser alimentado por mão de obra para esses trabalhadores que serão explorados, tá certo? Na perspectiva progressista, eu quero a transformação dessa sociedade. Eu não quero mais uma sociedade que tenha tanta desigualdade social, que tenha uma divisão de classes tão acentuada. Eu quero uma transformação social. E para isso, eu preciso desenvolver nos meus alunos, não aquele aluno voltado para o mercado de trabalho, mas desenvolver nos meus alunos a criticidade, desenvolver neles a perspectiva de refletir sobre a sua realidade para assim poder ser libertado ali e transformar a sua realidade, tá certo? Então, entendendo liberal e entendendo progressista, a gente consegue entender o que é uma perspectiva neoliberal, ou seja, é uma nova forma de organização do liberalismo, tá certo? E aí, a gente tem que entender que ainda mora lá dentro dessa perspectiva liberal, segundo os autores, né? Frigoto e todos os autores aí sociocríticos, a ideia de que o neoliberalismo, ele pratica aí, né, a exclusão social, mantém essa perspectiva da divisão de classe, porque não quer transformar a realidade a partir da transformação de consciência dos alunos, tá certo? Então, entendida essa ideia do neoliberalismo, vamos ver aqui ele se propõe com as alternativas. Então, olha só, é correto afirmar que a política neoliberal da educação tem contribuído para uma educação de qualidade? Não, ele quer uma educação
de competência. O neoliberalismo quer uma educação que vai formar para o mercado de trabalho, tá certo? Então não é aqui uma prática do neoliberalismo pensar na qualidade que a gente quer, né, enquanto sociocrítico da educação, tá certo? Tem produzido uma sociedade mais justa e democrática? Muito pelo contrário, né? Não. Tem desenvolvido uma consciência mais crítica e responsável? Não, isso é uma perspectiva progressista e o neoliberalismo ele recupera ali algumas, com uma nova organização, né? Uma nova roupagem, ali os ideais liberais. Tem gerado efeitos de polarização e exclusão social? Exatamente, o neoliberalismo educacional, ele cria exatamente este fenômeno, tá certo? Então está relacionado a isso que o autor acabou de mencionar, né? Uma ideia ali produtivista, voltado para o mercado de trabalho. Então, a letra D é o que se encaixa a essa perspectiva neoliberal. Maravilha, você acertou? Questão de número 8, a letra D é o nosso gabarito. Vem na tela comigo. Questãozinha um pouquinho mais complexa. Precisa entender um pouquinho sobre o que é quando a gente fala entre liberal e progressista. Assim você consegue entender essa ideia do neoliberalismo, tá certo? Entendido isso? Matou a questão? Foi tranquilo, foi fácil? Me diga aí. Não? Foi difícil? Tranquilo. A hora de aprender é agora, na hora da prova é hora de arrasar. Maravilha? Coloca na tela então, questão de número 9. Estamos aí na reta final do nosso simulado, da nossa sexta-feira com S de simulado. Questão de número 9, olha aí, ó. Vai falar de bases psicológicas e aqui aparece ele, sempre ele, né? Jean Piaget, o nosso querido suíço aí, você já nomeou até o seu filho aí de Piaget, porque de tanto que você ouve falar dele. Jean Piaget realizou brilhantes estudos sobre o desenvolvimento humano, afirmando que o ser humano se desenvolve em estágios. Sim. São quantos? 4 para Piaget, né? São estágios da teoria piagetiana, exceto. Mas gosto dessa banca aí vir do exceto, né? Então, pessoal, vem aqui na tela comigo. 4 estágios de Piaget, você tem que saber eles, tá certo? Questão até tranquila, porque ele só quer que você saiba quais são esses estágios. Ele não quer nem que você caracterize cada um deles. Mas eu trouxe essa questão para que você veja que não necessariamente vai ser somente aquela nomenclatura que você vê como sendo a mais comum, mas pode aparecer os mesmos estágios com nomes diferentes. Aí mora a necessidade de você compreender o que é aquele estágio. O que eu quero dizer com pré-operatório, com operatório, com formal, com concreto, todos esses conceitos. Abstração, concreto, tá certo? Porque aqui vão aparecer nomenclaturas um pouco fora do comum, tá certo? Então coloca na tela aí, ó. Período sensório-motor. Sensório-motor é um estágio? Sim, é o primeiro estágio, né? Aquele de 0 a 2 anos. O período simbólico, pessoal. Poxa, professor, eu não estou acostumado com o período simbólico. Eu só sei lá o pré-operatório, operatório concreto e o formal. Pessoal, a nomenclatura simbólica, pessoal, ela quer dizer, ela está relacionada ao período pré-operatório, tá certo? O pré-operatório lá dos 2 aos 6 anos, né? Por quê? Porque é nessa idade que a criança vai se usar de símbolos. Por isso a perspectiva do período simbólico, tá certo? Então, aqui sim é um estágio de Piaget. O período intuitivo é outra nomenclatura para o estágio pré-operatório dos 2 aos 6 anos, tá certo? Então, pessoal, lá no período pré-operatório também tem essa ideia de fazer intuições, né? A criança começa ali do pré-operatório, tá certo? Fazendo ali as intuições. E aqui a gente tem o período operatório concreto. O operatório concreto você já está acostumado. Também é um período lá, né? Um estágio para Piaget. Então só sobrou para a gente operatório psicossocial. Na verdade, pessoal, a gente tem o operatório formal, né? Formal, que é o último lá voltado mais para a perspectiva
do abstrato, onde a criança, na verdade não, o adolescente já consegue fazer abstrações, tá certo? Então, intuição, abstração, simbólico, são nomenclaturas que você também precisa saber. Dessa forma, o período operatório psicossocial não é ali um estágio para Piaget. Gabarito da nossa questão é a letra E. Acertou? Tranquilo? Vamos direto então para a questão de número 10. E aí ele vai falar de Piaget e Vygotsky, a nossa duplinha dinâmica das bases psicológicas. Vamos junto! Ele quer fazer o seguinte, ó, associe os teóricos às suas contribuições. Vamos colocar 1 para Piaget, 2 para Vygotsky, tá certo? Vamos fazer aquele nosso esqueminha. Você já construiu comigo esse esqueminha de Piaget e Vygotsky? Coloca aí, pessoal, ó, Piaget, a ênfase é no quê? No biológico, tá certo? Já Vygotsky, a ênfase vai ser o quê? No social, no cultural. Maravilha? Pessoal, lá para Piaget, o desenvolvimento é que impulsiona a aprendizagem. Já para Vygotsky é o contrário. Para Vygotsky é a aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento. Assim, a grosso modo, para Piaget, a gente vai entender que o desenvolvimento é o quê? De dentro para fora. Tá certo? Ou seja, ali do inato, né? Do próprio desenvolvimento, da parte mais biológica para fora. Já Vygotsky, a gente vai entender o contrário, que o desenvolvimento se dá ali do social, do cultural para dentro, de fora para dentro. Entendido basicamente essas perspectivas aqui bem simples, você já consegue resolver muitas questões sobre Piaget e Vygotsky. Tem que saber, lógico, os conceitos, né? Assimilação, acomodação, equilibração para Piaget e para Vygotsky ali a zona de desenvolvimento proximal, mediação, também tem que saber. Mas para a gente entender as contribuições, vamos juntos aqui comigo. Os conhecimentos são elaborados por meio das interações entre a criança e o meio, do social para o individual. Os dois são interacionistas, mas ele quer dizer aqui, ó, do social para o individual, de fora para dentro. Então, eu só posso estar falando aqui de Vygotsky, número 2. A aprendizagem é subordinada ao desenvolvimento cognitivo. Ora, acabamos de falar isso. Piaget diz isso, né? Que a aprendizagem ela é subordinada ao desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento é que orienta a aprendizagem. Privilegia o processo de maturação biológica, em que o desenvolvimento segue uma sequência fixa e universal através dos estágios. É Piaget que fala isso. E enfatiza o papel da linguagem no processo de desenvolvimento e aprendizagem social, cultural e histórica. Por isso, a perspectiva histórico-social de Vygotsky. Então, a nossa sequência ficou 2, 1, 1, 2. Vamos procurar aqui a alternativa correta. Só pode ser a letra A. Aqui, ó. Letra A é o gabarito da nossa questão. Acertou? Tranquilinho? Me diga aí, pessoal. Vem na tela comigo. 11, né? 11 questões aí já. Falta 12, 13 e... Não, falta 11, 12, 13 e 14. Na verdade, essa foi a 10ª. 10 questões. Gabaritou as 10? Falamos sobre bases psicológicas. Piaget e Vygotsky, unanimidade. Mas é claro que a depender da sua banca, por isso é importante você perceber os simulados aí das bancas, né? Porque tem banca que gosta de cobrar ali um Vallon, um Gardner, tá certo? Um Skinner. Então é legal que você também compreenda ali a característica da banca. Por isso, muito legal essa ideia dos simulados aqui com a gente nas sextas-feiras. Tá certo? Agora, pessoal, a gente tem duas questõezinhas aí sobre alfabetização e sobre os métodos de Paulo Freire e Emília Ferreira. Se você tem dúvida ainda, não perca a série Grandes Nomes, porque a gente está falando disso, além de outras tantas aulas que a gente tem por aqui no nosso canal Os Pedagógicos, tá certo? Então, ó, coloca na tela, questão de número 11, vai falar assim pra gente. Quanto à alfabetização,
dois grandes teóricos se destacam. O primeiro é reconhecido pelo trabalho com adultos, e aí a gente está falando de Paulo Freire. Já a segunda é atualmente referência na alfabetização de crianças. São eles Paulo Freire e Emília Ferreiro. Sobre esses autores, relacione um para Paulo Freire e 2 para Emília Ferreiro. Vamos junto comigo então, olha aqui, ó. Trabalha a alfabetização descartando totalmente o tradicional. O estudo se baseia na verificação dos conhecimentos dos alunos, além de despertar a criticidade através de temas geradores. Opa, falou de temas geradores. Falou em despertar a criticidade, libertar, né, os alunos e fazendo uma crítica, ó, descartando totalmente o ensino bancário tradicional. A gente está falando então aqui, ó, de Paulo Freire, não é verdade? Vamos para 2? Olha aqui, ó, para a segunda. No seu entendimento, fica clara a existência evolutiva da aprendizagem. Esta evolução se apresenta em 4 níveis. Aqui, pessoal, a gente está falando de Emília Ferreiro, porque ela vai falar sobre a psicogênese, né? E aí a gente vai dizer aqui, ó, coloca aqui, a fase pré-silábica, a silábica alfabética, tá certo? E a alfabética são os 4 níveis ali da psicogênese para Emília Ferreiro. Então, a Emília Ferreiro entende a alfabetização, o processo, né, de compreensão da escrita, da leitura, passando por esses 4 estágios aí. Então, só podemos estar falando de Emília Ferreiro. Vem na tela comigo, olha aí, ó. Então, vamos seguir. Juntamente com Ana Tebereski, né, Tebereski, algumas pessoas falam assim, revolucionaram a alfabetização com um processo inovador que auxiliou no processo de alfabetização. Este estudo de Emília Ferreiro foi feito junto. Muitas vezes não ganham crédito tanto, né, a Ana, porque na verdade a Emília Ferreiro foi, né, deu muita continuidade aos estudos de alfabetização, mas o estudo foi delas juntos, tá certo? Então a gente está falando aqui de Emília Ferreiro. E por fim, o seu trabalho é centralizado na formação crítica das pessoas, voltado para a realidade e conhecimento prévio dos alunos. Quem valoriza o conhecimento prévio e pertence a uma formação crítica libertadora é Paulo Freire. 1, 2, 2, 1 foi a nossa sequência. Você acertou se você marcou a letra C de camarada José Cleide. Assim, a gente já aprendeu um pouquinho aí sobre alfabetização, né, com Paulo Freire e Emília Ferreira. Eu quis trazer essa questão, se você não é da área de pedagogia, né, talvez isso não vai cair na sua prova, mas a gente tem muitos colegas aí da área de pedagogia e como é muito marcante na banca Evim, falei, vou colocar lá uma questãozinha sobre alfabetização, porque Emília Ferreira e Paulo Freire são muito cobrados pelo Instituto Vicente Nelson. Maravilha? Temos mais 3 questõezinhas para a gente encerrar o nosso simulado de hoje. Você gabaritar as 14 questões, coloca na tela. Número 12, vamos lá, olha só. As etapas necessárias a um planejamento de ensino bem-sucedido se norteiam pelas seguintes etapas. Então, ele tem as etapas aqui, vamos ver a pergunta que ele traz. Marque a alternativa que estabelece a ordem correta dos itens acima. Tá certo, então vamos lá, de cima para baixo, né? Então, ele quer saber como que a gente faz um planejamento de ensino. Qual é a ordem mais correta, pessoal? Então, você vai saber, ó, que um planejamento, ele tem que ser orientado, ele tem que partir da leitura da realidade ali onde eu estou, dos alunos, tá certo? Então, pessoal, partindo da leitura da realidade, vamos ver aqui, ó, aqui o número 6, diagnóstico da realidade dos alunos. Então, esse aqui é o principal, é o primeiro, né? Ou seja, eu tenho que fazer uma leitura da realidade, eu tenho que ter um diagnóstico daquilo que os alunos sabem, de como é a minha sala de aula, de como é a minha comunidade, para aí eu sentar e fazer o meu planejamento, tá certo? Depois que eu fizer essa leitura, aí sim eu vou formular os meus objetivos. Então, muito cuidado, porque muita gente fala assim, ah, não, o meu planejamento
ele começa ali com os meus objetivos. Não, começa com uma leitura da realidade, tá certo? Depois que eu fiz a leitura da realidade, que eu formulei os meus objetivos, aí eu vou selecionar os conteúdos que eu vou trabalhar. Depois de selecionar, eu vou organizar esses conteúdos. Então aqui, ó, eu seleciono e eu organizo esses conteúdos, tá certo? Depois disso, pessoal, eu preciso perceber como eu vou trabalhar esses conteúdos. Então eu vou ali buscar escolher os meus procedimentos didáticos, tá certo? Assim, eu vou estabelecer esses procedimentos e vou ali selecionar as minhas tecnologias didáticas para aí sim chegar aos meus processos avaliativos. Então, pessoal, olha aqui ó, a nossa sequência, ó. Ficou assim: 6, 2, 4, 7, 1, 5 e 3. Assim, ó, só pode ser então um gabarito a nossa questão de número, a nossa letra C. 6, 2, 4, 7, 1, 5 e 3 é o nosso gabarito. Então, muito cuidado com isso aí, pessoal. Ó, planejamento, não se confunda. Primeiro, eu preciso fazer um diagnóstico da realidade. Não é os objetivos a primeira parte do meu planejamento. Tranquilo com relação a isso? Não caia nessa pegadinha. Eu preciso fazer uma leitura ali do que os meus alunos compreendem, quais são as potencialidades, as fragilidades, os meus recursos ali na sala de aula, entender um pouco daquela comunidade. Opa, eu fiz um diagnóstico da realidade, agora eu vou sentar para planejar, definir os meus objetivos, selecionar os meus conteúdos, ver os meus procedimentos, as minhas estratégias, até as minhas avaliações. Tudo bem? Tranquilo com isso? Então, vamos seguir aí, gabarito da questão, já está na tela aí, Joscleide, é a letra C de casa. Então, vamos seguir, questão de número 13, faltam duas aí para a gente encerrar. Vamos junto comigo aqui, falando sobre avaliação. Olha lá, ó. A partir do texto, podemos refletir sobre as afirmativas abaixo. Tinha um texto aqui, né? Mas não foi necessário eu trazer, porque dá para a gente refletir sem a necessidade do texto, tá certo? Então, vamos colocar, olha aí, ó. Avaliar se faz necessário ao professor a autoavaliação do seu próprio trabalho e de suas metodologias aplicadas em sala de aula. Pessoal, certíssimo, né? Um professor ele tem que se autoavaliar, ver como foram as suas metodologias, o seu próprio trabalho, para que ele possa realmente fazer novos planejamentos, reorientar a sua prática pedagógica. Assertiva de número 2. A avaliação formativa é a primeira avaliação a ser realizada pelo professor com o intuito de medir o nível dos alunos. Geralmente, pessoal, a primeira avaliação que a gente faz é a avaliação diagnóstica. Acabamos de falar sobre isso, né? Onde eu faço uma leitura da realidade para ver o nível dos alunos, as fragilidades, as potencialidades. Então aqui, ó, falso, não é a avaliação formativa, geralmente é a primeira. 3. Planejamento flexível é um elemento fundamental de uma avaliação voltada para o crescimento cognitivo dos alunos. Certíssimo, né, pessoal? A avaliação ela tem de ser também flexível a partir do seu planejamento. Por quê? Porque eu preciso reorientar a minha prática educativa ao longo do processo. Assim, eu só tenho a 2 como falsa. Dessa forma, o nosso gabarito vai ser aqui a letra E, apenas 1 e 3 são verdadeiras, tá certíssimo? Vem na tela comigo, olha aí, pessoal. Questãozinha sobre avaliação, questãozinha tranquila aí pra gente entender também as principais características do processo avaliativo. Falta uma, esta sexta-feira maravilhosa, sexta-feira com S de simulado, a gente falta uma questão. Me diz aí no chat, até agora, tá gabaritando? Falta só a 14 para fechar com chave de ouro? Então é agora que ela vem por aí. Vamos junto comigo que a gente vai falar de gestão democrática. Olha que beleza. Vamos lá? Então olha aqui, ó. Hoje, no ambiente escolar, um dos fatores mais importantes a serem ressaltados é referente à gestão escolar democrática. Um grande avanço, né, que a gente teve aí no nosso processo de regulamentação e de organização dos sistemas de ensino. Podemos citar como atos de gestão democrática todas as alternativas abaixo, exceto, essa banca Evin gosta de exceto, né? Então vamos lá, pessoal. Pode ser um ato de gestão democrática conselhos escolares atuantes? Deve ser, né? Eu preciso de conselhos escolares com representantes de todas ali
os agentes educacionais, né? E que eles sejam atuantes, está certíssimo. Participação efetiva dos estudantes, pais, mães e comunidades em geral. Esta é uma base, um pilar da gestão democrática, é ela ser coletiva, com participação efetiva de todos os agentes educacionais. Acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de avaliação da escola e da rede de ensino. Sim, eu tenho que pegar ali os indicadores oficiais para eu reorganizar ali o meu processo de gestão escolar. Então, sem dúvida. Escolha de diretores de escola através de eleições indiretas? Não, né, pessoal? Eleições diretas, tá certo? Olha aqui comigo na tela, a gestão democrática trouxe muito isso. Vem na tela, Joscleide, comigo aqui. A gestão democrática trouxe esse elemento importante, né? Antes a gente tinha indicações, né? Ó, você vai ser o gestor ali daquela escola. E às vezes indicações políticas, né? E aí o gestor que caía lá naquela escola não conhecia a comunidade, não conhecia aquele corpo docente e às vezes fazia uma gestão não muito adequada. Mas a gestão democrática, ela trouxe a perspectiva da eleição dos diretores, né? E assim toda a comunidade, e aí votam os alunos, votam os professores, votam a comunidade, porque aí sim, através dessa perspectiva democrática, é eleito ali uma chapa, né, com diretor e vice-diretor e ali supervisores educacionais para atuar ali na gestão daquela instituição de ensino, tá certo? Então, ó, aqui vai ter o nosso gabarito, vem na tela aí, Joscleide. Letra D vai ser o nosso gabarito, né? Não é uma perspectiva, um ato da gestão democrática, as eleições indiretas. Por fim, participação em programas de repasse de recursos financeiros. Tem de participar, sim. A gestão tem de estar atenta aos recursos financeiros, percebendo aí onde eles serão aplicados. E aí, pessoal? 14 de 14, me diga aí. Você estava aqui junto comigo. Se não deu para gabaritar, não se preocupe, a hora de errar é agora. Na verdade, isto é um aprendizado. E você está aqui sexta-feira à noite conosco dos pedagógicos, é porque você está investindo no seu sonho, investindo no seu objetivo. A gente está chegando ao fim do ano de 2020. Eu acredito que eu não encontre vocês aqui mais nos simulados, tá certo? Então, eu já desejo para você um ótimo fim de ano, um ótimo 2021. Por quê? Porque 2021 pode ser o seu ano. Se esse ano de 2020 não foi tão legal, não foi tão bacana, um ano de dificuldades, ano de 2021 vai vir com coisas melhores, não é verdade? E assim, quem sabe, não vai ser o ano onde você realmente vai, ó, assinar ali o seu termo de posse. Hein? Pensa que alegria! A gente segue aqui acreditando em você, você precisa acreditar no seu sonho. Aqui a gente vai te ajudar a alcançá-lo. Então, um bom fim de semana, um bom restinho de sexta-feira. Sai agora entendendo que você realmente cumpriu a sua missão. Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!